A paz do Senhor para todos, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesse dia, a hora que assistirem esse vídeo, né? Me assistirem, já agradeço primeiramente a Deus e pedindo a graça do Espírito Santo para que venha me dar uma palavra nesta manhã, deixando aqui no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1 em diante, onde a palavra de Deus vai dizer que, no versículo 6, capítulo 3 de 1 João, versículo 6, que diz: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Jesus, né? Aí no versículo 7 ele diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, a palavra de Deus mostrando a verdadeira palavra de Deus, né? Mostrando que quem não pratica a justiça de Deus, não é de Deus. Então nós vemos que muitas das vezes as pessoas eles não querem entender a palavra de Deus desse jeito. Mas quando ele diz: filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Qual é a justiça? Ser justo. Não é que somos justos por méritos nossos, mas justificado pela palavra de Deus. Então, no versículo 9 ele diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Irmãos, quando as pessoas estão vivendo na prática do pecado, na verdade, a Bíblia está dizendo que não é filho de Deus, e sim filho das trevas, né? Porque nós sabemos que o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir. E o trabalho de Jesus é dar vida, e vida com abundância, como diz a sua palavra. Então aqui no versículo 14 ele diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não maravilheis, não fiquem maravilhados se o mundo aborrece. Ele diz, no 14, ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Então precisamos amar os nossos irmãos, independente de quem ele seja. Porque a Bíblia está dizendo que aquele que não ama seu irmão ainda está na morte. E essa morte que a Bíblia está falando é morte espiritual. Morte espiritual, não tem o entendimento da palavra, não tem o entendimento de Deus, até que lê a palavra muitas das vezes, mas está morto espiritual. Porque Jesus é vida e vida com abundância. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, como Jesus é a vida, nós precisamos ter vida e vida com abundância. Se não amamos nossos irmãos, se não perdoamos nossos irmãos, então não temos vida. Assim está dizendo a palavra de Deus, né? No versículo 15,
do capítulo 3 de 1 João ainda, versículo 15, ele diz: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Sabemos que a Bíblia diz que nenhum homicida entra no reino do céu. Jesus disse: nenhum homicida. Aí, qualquer que aborrece seu irmão, a Bíblia está dizendo que é homicida. João falando, né? É homicida. Quer dizer, quem está aborrecendo seu irmão, ele está mostrando que ele não está enquadrado pela palavra, porque está aborrecendo seu irmão. Muitas das vezes, por qualquer coisas que acontecem na igreja, aí as pessoas aborrecem com o irmão e não pedem perdão. Porque quando a gente se aborrece com o nosso irmão e vai lá, pede perdão de coração, para que ele venha nos perdoar e nós perdoe ele também, para que a gente fique bem com Jesus. Porque a salvação, ela é de graça, irmão. Realmente a salvação ela é de graça, mas nós temos que pagar um preço também. Porque Jesus, ele já pagou um preço por nós, um preço de sangue. Morreu na cruz, derramou sua última gota de sangue para nos dar a salvação. E deixou a Bíblia como um manual do céu para que a gente venha entender como é que devemos viver nesse mundo corrupto que aí está. Nós vemos que os dias, cada dia que está passando, o negócio está estreitando. Está ficando estreito, porque nós estamos vendo escândalos em cima de escândalo, como esse escândalo que teve aí com essa moça aí, que era levita da casa do Senhor, né? Aí em Camaçari, nós vemos aí essa situação que esbrangiu o Brasil todo aí, né? Sobre a morte desta mulher. Uma pessoa dentro da sua própria casa, sendo o esposo dela, fazer um esquema para acontecer um escândalo que aconteceu. Além de tirar a vida de uma pessoa, ainda escandalizar o evangelho, que quem conhece a palavra de Deus sabe que aí foi um escândalo, mas é com a permissão de Deus. E quem não conhece, aí agora fica atacando os cristãos, né? Os crentes. Fica atacando, e quando tem pessoas que quando fala, ele fala em modo geral, ele já fala logo em todo mundo. Aos crentes ninguém presta, são tudo desmantelado. E na verdade não é assim. Existem homens de Deus que ensinam a palavra de Deus e tem vida, e tem amor pelo próximo. Porque umas pessoas dessas é dominação, muitas das vezes que ela é aberta aí de qualquer jeito aí. As pessoas se titulam a pastores, né? Se titulam a pastores, quando é depois aí vem esses escândalos aí. Na verdade, o verdadeiro pastor, ele não anda fazendo uns tipos de coisa dessa. Porque aquele rapaz que armou aquele esquema, que matou, né? Que na verdade foi ele que matou, porque foi ele que armou o esquema. Na verdade, ele não é pastor, mas se entrosando no meio da palavra de Deus, usando a palavra de Deus para o escândalo. Ou seja, o diabo usa as pessoas dentro da própria igreja para escandalizar o evangelho, porque ele veio só para matar, roubar e destruir, escandalizar o evangelho. E a palavra de Deus, ela quer que o povo seja salvo. Jesus morreu na cruz foi para que o povo seja salvo, não para escandalizar. Então aqui no versículo 17, capítulo 3 ainda, e o versículo 17 do livro de 1 João, nas cartas de João, 1 João, capítulo 3 e o versículo 17, ainda diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Se a gente vê o nosso irmão necessitado de algumas coisas, e a pessoa tendo, o crente tendo, e fechar a mão, aonde é que está o amor dele?
Isso aqui é uma interrogação que João faz, né? Mostrando aonde está o amor dele. Aonde é que está? A Bíblia diz que aonde está, no coração está o tesouro. Muitas das vezes o tesouro do homem está no coração dele e o tesouro dele é dinheiro, é prosperidade só. E Jesus não prometeu nem dinheiro, nem prosperidade a ninguém. O que Jesus prometeu, deixou certo, ele disse: seja fiel até a morte e dá-te-ei a coroa da vida. Então nós temos que entender aqui no versículo 18, ainda diz: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Não devemos amar só de palavras e nem só de língua, mas, ele disse, em obras e em verdade. Porque a obra, ela tem que andar junto com a fé. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta como a carne sem o espírito. Então precisamos ter fé e obra para que venha andar conforme a palavra de Deus. Então, nesta manhã, eu deixando essas palavras aqui para que alguém pegue a sua Bíblia, pegue uma Bíblia e reflita nessas passagens. No capítulo 4 do 1 João ainda, e o versículo 20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se a gente diz que ama a Deus, que nunca vimos, e aborrecemos nosso irmão, não amamos nosso irmão que vemos todos os dias, aí aqui ele deixou essa interrogação, né? Como é que nós amamos nosso irmão? Pode estar dizendo de palavra, mas na verdade, na prática, não está amando. Então nós precisamos ter um grande amor por nossos irmãos e pedir a misericórdia de Deus para que Ele nos ajude, para que a gente um dia venha alcançar a vida eterna dada por Jesus. Porque sabemos que Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Foi Ele que disse. Então aqui eu deixo essas palavras para que alguém venha refletir e pegue uma Bíblia, leia e veja o que Jesus deixou escrito para que venha alcançar a vida eterna. Não se preocupando com vida de A e de B. Quem fizer suas coisas erradas, que faça, mas que nós temos que fazer o que está enquadrado pela palavra de Deus. E assim eu já agradeço a essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém?